No mundo ocidental, a mulher muçulmana é objeto de curiosidade, mitificação e julgamento. A vestimenta, que esconde ao invés de mostrar, e os relatos de como essa mulher é tratada em países de maioria islâmica, onde muitas têm seus direitos mais básicos privados, contribuem para formar a imagem da muçulmana. A partir dos princípios do islamismo, a jornalista formada pela PUC, Patrícia Saad, procurou mostrar as diferenças entre a realidade das mulheres muçulmanas que vivem no Brasil e das mulheres que vivem em países do Oriente Médio. Assista o documentário. Meu TCC é um documentário sobre mulheres muçulmanas no Brasil. Eu dei esse enfoque, para mostrar mesmo a diferença entre a mulher muçulmana no Brasil e as mulheres muçulmanas no Oriente Médio ou em países com maioria muçulmana, que é uma realidade bem diferente. Procurei falar com várias mulheres e mostro a realidade delas aqui no Brasil um pouco, sobre o que elas pensam da religião, das brasileiras, preconceito, e falei com alguns especialistas também para dar um embasamento teórico ao tema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. O que é mais opressão? Uma mulher que usa um hijab ou uma mulher que tem que fazer várias cirurgias plásticas, vários regimes para vestir um biquíni asa delta, sei lá, como que chama, um biquíni na praia no Rio de Janeiro? Né? O que é mais opressor? Quer dizer, de que mulher que a gente está falando? Então veja, o Islã não oprime a mulher, ao contrário, o Islã dignifica a mulher. Nós mulheres no Islã somos pérolas preciosas, flores no jardim de Alá, e assim somos tratadas. Bom, como a gente veio de família muçulmana, a criação sempre foi islâmica, né? Então, desde pequeno, os pais já começam a ensinar a religião, a ensinar a fazer oração, o que é certo, o que é errado, né? E a questão da convivência com as outras crianças era normal, a gente sempre sabia que tinha uma diferença. Eu acho que quando a gente é pequeno, a gente ainda não entende muito qual é essa diferença, mas a gente percebe. Né, a gente percebe no comportamento, eles rezavam Pai Nosso antes de comer e a gente não, né, eles comiam carne de porco e a gente não, então a gente via que tinha uma diferença. Depois, com o tempo, a gente foi crescendo e tal, fomos aprendendo. A cultura integra, né, a cultura, predomina, então sempre rezando, sempre comparecendo às festas de mesquita, sempre indo em lugares que tem árabes, que tem muçulmanos, tudo em volta disso, tudo em volta de uma comunidade que gira em torno disso, né, de meio um pessoal mais unido, assim, né. Em casa você tem que falar o árabe. Desde pequena sempre foi assim, tanto comigo como os meus irmãos, a tendência era sempre você desde pequena falar o árabe. E rezar também, sempre pai e mãe explicando como funciona uma cultura. O que você pode, o que você não deve fazer, como uma mulher é vista dentro da mesquita, o que ela pode tratar as pessoas, como elas devem interagir. O mundo muçulmano, ele é mais amplo do que o mundo árabe, nem todo árabe é muçulmano, e os muçulmanos não se restringem ao mundo árabe. E existe uma diversidade grande, né, dos muçulmanos, das muçulmanas, na forma como se vestem, na forma como lidam com as suas mulheres, e as mulheres lidam consigo mesmas. Existe uma diversidade muito grande. Então nós temos países que são fundamentalistas, né, que vão buscar no fundamento daquela interpretação da religião, né, como que deve se portar a mulher, o homem, enfim, né? E tem países que não são assim. Nesses quase 15 anos de pesquisa, eu comecei a observar, por exemplo, uma menina que era cristã, ou veio da Umbanda, ou do Candomblé, ou de uma outra religião, que se torna muçulmana. Ela vai passando, menina ou menino, por determinados elementos constitutivos desse novo corpo, quer dizer, o modo de sentar, o que veste, o que come, né? Não come mais carne de porco, a roupa cresce de tamanho, quer dizer, manga comprida, às vezes já faz a charrada e já começa a usar o hijab,
procura não conversar diretamente com os homens, né? Sempre com intermediários. Então o comportamento vai mudando. A vestimenta chama atenção. E a vestimenta, ela já desenha esse corpo, né? Você já linka ela com a religiosidade, né? Então, isso não quer dizer que não há feminilidade, isso não quer dizer que não há sexualidade, ao contrário. Eu lembro de uma frase da Magda Aref Latif, que é uma das minhas interlocutoras e amiga, que ela dizia: França, olha que engraçado, vocês brasileiras, vocês se arrumam da porta para fora, a gente se arruma da porta para dentro, né? Então, o que é que tem que ser mostrado? Para quem tem que ser mostrado? Então, acho que essas especificidades da mulher muçulmana já dá uma dimensão diferente, né? Aonde ela está querendo atrair, né? Aonde ela está querendo chamar a atenção. Dentro de casa se cobra muito o horário. Horário para sair, horário para chegar, as companhias com quem você sai, com quem você chega. Cobra também muito corte de roupa, né? Roupa também, principalmente. Vamos supor, você vai usar uma regata, se você for vir para a mesquita, não. Então roupa também eles cobram bastante. Maquiagem, acessórios, essas coisas não, é normal como qualquer outra casa. Amigos homens. Já é mais, já fica meio mais bem assim, complicado. Mais com ciúmes, mais pensando, tipo, sei lá. Não sei explicar, mas enfim, não sei, é da cultura, sabe? Assim, meio que ficar com receio. Você tem que aprender a fazer comida, porque um dia você vai casar e, infelizmente, tipo assim, pra cultura ainda tem de mulher fazer as coisas dentro de casa. Ainda é um pensamento meio fechado. Então você tem que saber cozinhar, você tem que saber ser uma dona de casa. A menina muçulmana foi criada para ser uma dona de casa. Para passar exemplos para os filhos. Para os filhos, para passar os ensinamentos, porque o pai, ele sustenta, mas ele não vai ser a pessoa que vai te educar em tudo. Então, namorar, a gente não pode namorar do jeito que os brasileiros namoram, que é o normal, que os ocidentais em geral, né? Não só os brasileiros. Sim, mas assim, conhecer sim, a gente pode conhecer a pessoa, sabe, não tem aquela de casamento arranjado, você vai conhecer a sua noiva no dia do casamento e acabou, não é isso. A gente pode conhecer tudo, o tempo que precisar. Tem que ser um muçulmano no caso, mas pode ser, por exemplo, um brasileiro convertido? Pode ser um brasileiro convertido. É a questão da religião, não da nacionalidade. Eu acho que isso não limita em nada, né? Que nem algumas pessoas falam, mas como que vocês vão conhecer o marido de vocês e sem namorar, assim? Mas isso não interfere, porque se você for pensar, a gente só conhece a pessoa realmente quando passa a conviver, morar junto e tudo mais. Isso, depois do casamento, não tem problema nenhum. Então, bastante coisa incomoda, porque às vezes você quer ir pra uma balada. E como é que você vai explicar pro seu pai, eu tô indo pra uma balada e vou chegar às 6 horas da manhã? Então. Seu pai já olha pra você assim e fala, mas filha, não foi assim que a gente te criou. Porque ele tá esperando que você case, entendeu? E tenha filhos. Que nem aqui. Às vezes você casou com um cara brasileiro, você não conhece nem a sua sogra, sabe? E é totalmente diferente, é mais família, é mais fechado, tem um preconceito, sim, tem hora que você pega o cabelo assim, quer soltar e fala, por que eu não sou igual ela? Mas aí quando você para pra pensar, você fala, eu podia estar grávida e com um filho por aí, de um pai diferente, morando, não sabendo nem quem é o pai, perdida no mundo, mas não, sabe, tô dentro da casa dos meus pais, eles estão me dando tudo que podem me dar, o que não podem me dar, me colocaram no lugar que eu sou considerada, sabe, uma estrela. Então, pra mim, assim, infelizmente, se eu conhecer o homem da minha vida, eu vou seguir os conselhos da minha família. Com o 11 de setembro, a comunidade acho que começou a perceber, ou ela se abria, né? Ou ela encontrava uma outra estratégia de trabalhar mesmo. Estou no Brasil, sou um migrante, minha religião é diferente e eu preciso falar que eu não sou terrorista. Então, a partir daí, eu percebi claramente essa abertura das comunidades. E aí, querendo ou não, de uma maneira talvez até pejorativa, estereotipada, a novela que acaba sendo lançada na mesma época ajuda a construir também. O brasileiro é um povo que vê novela, né? Você vai na casa de qualquer um, tá a novela passando. Então a novela constitui esse padrão. Então juntou, né, o 11 de setembro, né, é o papel desses sheiks, que é o Sheikh Jihad, Sheikh Ali Abduni,
de divulgação desse Islã em português, né, de dar palestras em português, de divulgar o Islã em português. E aí o papel da novela, isso tudo dinamizou um pouco, né? E aí era visível você ver a mesquita cheia de pessoas que você visivelmente sabia que não eram árabes, ou que não eram africanas, ou que não eram nascidos muçulmanos, né? Que eu tinha em mente o 11 de setembro, era o que eu tinha em mente sobre o Islã. E a partir do momento que você começa a estudar, você vê que não é nada daquilo, que o Islã é patriarcal, mas eles cuidam da família, a mulher desempenha um papel muito bom no Islã, e eu comecei a gostar, assim, me familiarizar. E em novembro de 2008 eu me reverti. No primeiro momento eles brigaram, me proibiram de usar o hijab, orações eram um pouco complicadas, ramadã, comida, mas faz 3-4 anos, então hoje em dia está bem melhor. Faziam 2 meses já que eu estava estudando, eu comecei a ler árabe e eu descobri na internet um site onde existia o Alcorão, e eu nunca tinha lido o Alcorão. Eu gosto muito de literatura, sempre fui leitora, sempre li muitos livros, né? E eu achei aquilo muito legal, eu falei, vou começar a ler o Alcorão em árabe, já que eu estou aprendendo árabe, vou começar a ler o Alcorão em árabe. E eu fui arrebatada pelo Alcorão de uma forma muito forte, muito forte. Eu li coisas no Alcorão que eu nunca tinha lido em nenhum lugar, e que me fez acreditar que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E mais do que isso, o Alcorão me levou a rever a minha vida de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Eu revi a minha vida de uma forma que eu fiquei impressionada, porque encontrei as pegadas de Allah na minha vida, porque a minha vida não foi um mar de rosas propriamente dita, eu passei por muita coisa na minha vida. E isso me levou a abandonar o estudo do árabe. Eu fiquei 8 meses pesquisando sobre o Islã, e em 2010 eu proferi a minha shahada, eu fiz a minha reversão, alhamdulillah. Para mim um segundo nascimento, um dia que me emociona até hoje de lembrar. Nos países fundamentalistas, de fato, as mulheres são oprimidas, né? Inclusive com o uso do véu, né? Se você pensar, depois da revolução que teve no Irã, houve uma contra-revolução e se tornou um país fundamentalista também, né? E o Irã não é árabe, é persa, mas tem essa característica de toda mulher ser obrigada a usar o véu. Então interessa manter as mulheres nessa situação. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque as mulheres participaram ativamente da revolução. Inclusive, as mulheres vão para a rua, as mulheres querem ter voz e tal. Então interessa, para aquele sistema que não quer mudança, manter as mulheres aprisionadas, e a religião serve para isso. Não é que a religião faça isso, ela serve, ela é usada para isso. Dizer que o Islã oprime as mulheres, oprime tanto quanto qualquer outra religião, oprime tanto quanto qualquer outra cultura, oprime tanto quanto qualquer outro contexto. Porque a opressão à mulher, ela é situada, ela é histórica, né? Não é uma coisa que foi reinventada pelas comunidades islâmicas. A opressão da mulher está no Brasil, está em qualquer lugar, está no Nordeste, está em São Paulo, está no Rio Grande do Sul, né? O Brasil é um dos primeiros países a ter uma delegacia da mulher. Se a gente necessita de uma delegacia da mulher, é porque, na verdade, a gente não trata bem as nossas mulheres. Aqui no Brasil nós temos uma dificuldade. A dificuldade que nós sentimos, nós mulheres muçulmanas sentimos aqui no Brasil, é que esse é um preconceito do qual eu também sou vítima. É o preconceito na área de trabalho, o preconceito na hora de encontrar um emprego. Então nós temos, por exemplo, muitas irmãs, muitas muçulmanas que são qualificadas, altamente qualificadas e experientes na sua área profissional, e muitas vezes perdem o emprego ou não são contratadas por causa do fato de que ela usa um véu na cabeça. Achar emprego era muito difícil, ainda é muito difícil. Daí eu resolvi tirar, daí eu entrei numa empresa, lá eles não deixavam eu utilizar o hijab. Eu fiquei 1 ano e meio sem hijab, até que um dia eu falei, não, eu vou colocar e para sempre, permanente, eu não vou tirar. Por mais que eu fique desempregada, não, eu prefiro obedecer às ordens de Deus do que ficar sem hijab. Sim, o Islã ele te dá opção, ele dá opção para a mulher de trabalhar ou não. Nós trabalhamos e o que a gente recebe é nosso. Isso é um direito que o Islã estabelece para as mulheres. O que a mulher ganha no seu trabalho é dela. Ela não precisa sustentar ninguém, nem o seu marido, nem os seus filhos, nem colocar dinheiro dentro de casa, a não ser que ela queira.
Eles não procuram saber como funciona para poder falar. E no caso mesmo da menina do Detran. Não mostra Por que tirar o véu para fazer uma prova do Detran? Para que a necessidade? Sabe, é ridículo. A menina usa o véu porque ela quer, não porque ela é obrigada a usar. Quem fala que é respeito à religião. A religião não é o Corão escrito. Você quer usar o véu, a menina usa a partir da sua primeira menstruação. Só que você não é obrigada, você usa se você quiser. Como você perguntou, eu cresci numa família muçulmana, a minha mãe não usa o véu, a minha avó não usava o véu. Então você pode dizer que na minha família nunca houve a imposição da religião e nem da forma como você deveria se vestir, até porque o meu pai não acredita nisso. E acho que esse discurso de que a mulher toda muçulmana é oprimida, não sei o que, faz parte desse discurso para desconstruir o Islã, para criar estereótipos, né, para manter essa diferença entre Oriente e Ocidente que é construída. É uma diferença construída, não existe uma diferença cultural. De fato, um choque de civilizações, isso é construído.